que será que está cada vez mais difícil de estudar, hein? Você senta 10 minutos para ler, para assistir uma aula, e você não consegue se concentrar. O impulso é de levantar da cadeira na mesma hora. Parece que tem um formigueiro. A sensação que dá é que você está perdendo alguma coisa do mundo. Pelo menos é isso que eu sinto quando eu estou com a concentração ruim. Alguma coisa está acontecendo mais importante do que aquilo ali, e o impulso é levantar. É levantar e perder a concentração. Porque a verdade é que a gente está rodeado de estímulo, de dopamina fácil, de formas simples de nos divertir. E tudo isso é muito atrativo. Quem é que vai querer abrir um livro e lidar com papel e letras se você pode assistir um vídeo muito mais interessante e divertido de 30 segundos? Não há intelecto que resista a isso. E esse é o desafio hoje para a gente conseguir se concentrar e estudar. E conseguir ter uma rotina aí boa de estudo. Só que é muito fácil eu chegar para você e falar assim: olha, você precisa ter disciplina. Você precisa começar amanhã e não parar mais, ter constância. Porque se você quer entender as coisas do mundo, você quer ir bem em alguma matéria que você está estudando, ou você está estudando só para conhecer e aprender sobre literatura e comportamento humano, então você precisa ser constante. Tá, mas como é que faz isso? Porque você vai perceber que o problema não é técnica. O seu problema, provavelmente, é moral. O que eu vou te explicar agora é a respeito de virtude. Também é uma outra coisa que, se eu te falar, você precisa melhorar as suas virtudes e você vai se tornar uma pessoa melhor. Tá, mas para quê? O que é virtude? Virtude é uma potência que te capacita na direção de um bem. E você consegue só executar alguma coisa, você só consegue tornar uma coisa que você quer um ato, como uma pessoa disciplinada, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem equilíbrio, você só consegue transformar isso em ato se antes disso você tem capacidade para executar esse ato. Por isso que você falar que vai começar a estudar amanhã e não vai parar mais, é mentira. Porque isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque você não é uma pessoa disciplinada ainda. Se fosse, você não estaria assistindo esse vídeo aqui para resolver esse problema. Então, antes de você executar esse ato, você tem que criar condições de conseguir manter isso. Como é que você vai fazer? Trabalhando suas virtudes, que são essas potências. Olha, e sem vencer a si mesmo, nenhuma técnica, por mais milagrosa que seja, resolve o problema. E o estudo, ele tem que ser encarado como um dever moral. Isso porque deixar de ser ignorante é uma obrigação que nós temos. A gente não tem como deixar que a vida nos leve, né? Sabe aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Você tem que saber qual é a realidade da vida. Porque uma coisa é o que você acha ou o que te falam, e outra coisa é o que é. Como as coisas são. E você só aprende isso quando você observa, quando você lê, quando você aprende com grandes autores, quando você aprende com grandes clássicos. E tudo isso é uma rotina de estudo que leva tempo. Da mesma maneira, se você precisa estudar para melhorar na sua carreira, para ir bem numa prova, tudo isso é um dever moral, é uma coisa que leva tempo. Então, quando você estuda, você está estudando para se tornar quem você nasceu para ser. Você está se lapidando e está tornando o melhor que você pode ser. Então, encara isso como um dever moral e não como uma coisa chata. Ai, que saco. Ai, meu Deus, tem que estudar para isso. Não, você tem que afinar o seu intelecto. É para isso que você está aqui. Então, se uma pessoa ela conseguiu enfrentar um perigo e ela foi corajosa, ela só conseguiu executar e manifestar esse ato porque em algum momento ela conseguiu elevar essa potência que deu capacidade dela agir de forma corajosa. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que afinar e elevar essa potência que dará a capacidade de você se tornar uma pessoa disciplinada. Então, como é que você faz isso? Com pequenos hábitos. Você faz isso com pequenos hábitos, são pequenas doses, com um pouco de esforço, de forma constante, até que isso se estabilize e se transforme num hábito. Você
trabalha essa potência dessa maneira. Você está se dirigindo para um bem, que é ser disciplinado, que é ser constante, praticando isso aos poucos, em pequenas doses, até você se acostumar com aquilo. E você vai empregar um esforço, porque nada é de graça, nada é fácil, não tem almoço grátis. E depois de tanto insistir e aplicar pequenos esforços, você vai virar uma pessoa constante, porque você vai estabilizar isso no hábito. É assim que você melhora, é assim que você cria um hábito de estudos ou qualquer outro hábito bom na vida. Na contramão disso, se você for olhar do outro lado, está o vício. O vício é aquilo que corrompe a sua potência, que corrompe a possibilidade de você ter alguma virtude. E é esse equilíbrio que você tem que ter. As coisas materiais, a gente está muito voltada para as coisas materiais, para a sensação de prazer físico. Mas se a gente não consegue equilibrar isso, esses vícios, eles corrompem as virtudes, que são essa possibilidade de potência de conseguir levar coisas mais difíceis e duradouras. Então você vai começar com metas pequenas. Começa com 20 minutos. Daí vem aquelas técnicas que você conhece, que elas só fazem sentido se você entende o que tem por trás, de como você funciona. Sabe a técnica Pomodoro? Ela encaixa bem aqui. Você agora tem sentido. Não adianta aplicar esse tipo de técnica se você nem sabe como é que funciona essa sua vontade, como é essa educação da vontade. Programa aí 20 minutos de estudo, 10 minutinhos de descanso, mais 20 minutinhos depois. Mantenha assim por vários dias, só aumenta daqui a 2 semanas, quando você já estiver mais acostumado, isso não estiver tão difícil para você. Por muito tempo eu não fui uma pessoa super motivada, super disciplinada para estudar. Eu fui uma pessoa que fiz todo o meu ensino médio em colégio público. Fui uma pessoa muito preguiçosa nessa época, faltava muito, não estudava, passava ali só na média mesmo, ficava de recuperação, essa minha vida era assim. Até que entendi em algum momento, claro que não existe virada de chave brusca, foi aos poucos, eu fui compreendendo como o mundo funcionava e que se dependesse desse meu estado de ânimo que eu tinha, eu não ia conseguir nada, porque o dinheiro não ia cair do céu e meu pai não ia poder me sustentar a vida toda. Foi então que eu comecei a adquirir e a observar pessoas que estavam nesse ritmo de estudar, de conseguir alguma coisa legal na vida e aprender e me comportar melhor e falar melhor. Foi assim, aos pouquinhos, que eu fui entendendo as coisas e criando o hábito. Essas coisas acontecem com o tempo e às vezes você olha uma pessoa que já está acostumada a estudar, está acostumada a ler e acha que essa pessoa, a vida toda, foi criada assim. Pode ser que muita gente seja, mas também tem aquela parcela de pessoas que não tiveram uma vida assim e que ainda dá tempo. E que isso ainda é possível reverter, como foi o meu caso. Ainda hoje eu tenho preguiça, algumas vezes eu planejo estudar e ler várias coisas. Normalmente, a minha principal aflição é não conseguir fazer tudo que eu gostaria com o pouco tempo que eu tenho. Mas em outros momentos também dá preguiça, dá vontade de fazer coisas mais simples. E aí, sabendo que, na maioria do tempo, eu faço o que eu me proponho a fazer, se eu tô com preguiça num dia ou outro, isso também não vai atrapalhar todo o meu plano. Então, para retomar, quando assim, deu preguiça, não tô conseguindo estudar, pega alguma coisa que você gosta de fazer e faz, descansa, e depois você retoma o que você precisa fazer. E aí você pode, nesse dia que você tiver com muita preguiça, reduzir a sua meta para o mínimo possível, só para não passar em branco. Isso ajuda muito, porque no dia seguinte você não fica com remorso por não ter feito o que você queria fazer no dia anterior. Você sabe que você se divertiu, viu ali uma série que você gostaria de ver que não tinha nada a ver com o que você precisava estudar, mas você estudou o mínimo, que é aquele mínimo que você precisa ter só para o dia não passar em branco e você não ficar amargurado no dia seguinte. É assim que eu costumo levar os dias de preguiça. O livro que eu li esse ano que eu gostei muito sobre vida de estudo é esse aqui. E ele vai nessa linha que eu tô falando aqui nesse vídeo, que não é exatamente sobre técnicas, mas sobre como encarar o estudo na vida, principalmente se você tem uma vida atribulada com outras coisas, como encarar em relação ao silêncio, como ter um ambiente apropriado para estudar, todo esse tipo de coisa. É claro que
Uma vida intelectual como vocação não é para todo mundo, mas isso não impede de você aprender muito com esse livro aqui. Olha, então se você está esperando motivação para começar, pode ser que seu problema não seja esse, seja questão de decisão, de você tomar a iniciativa de fazer acontecer. E agora que você entende como funciona a sua mente e como você é capaz de educar essa sua vontade, esse seu empenho, fica muito mais fácil. Queria que você comentasse aqui como você tem feito para estudar. Se teve algum livro que você leu recentemente que te ajudou assim, a encarar essa rotina e essa determinação, tanto por conseguir aprender coisas novas a respeito da vida, do mundo, do comportamento humano, tanto com relação a provas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais aqui o meu trabalho. Até a próxima!